falando aqui. Estamos sendo gravados, Lê, muito obrigado por lembrar. E, gente, a educação continuada, para quem está pela primeira vez, ela é separada em 4 etapas. A primeira é onde nós trazemos as novidades da doTERRA, as promoções que estão rolando, eventos que vão ter futuramente, e deixar vocês por dentro de tudo isso. A segunda etapa é o nosso tema da semana. Hoje vai ser o tema dos óleos essenciais para as dores, que a Letícia vai apresentar com muito carinho para vocês. E a gente fala brevemente do negócio antes de encerrar a nossa educação continuada, e também temos um momento para tirar as dúvidas de vocês, que vai ficar para o finalzinho. Essa é a nossa última etapa. Então, eu vou compartilhar com vocês as novidades que nós temos da doTERRA. Eu só vou pedir para vocês confirmarem para mim se vocês estão vendo a minha tela. Estou compartilhando aqui com vocês. Só me deem um joinha se vocês estiverem vendo já minha tela. Perfeito. Então, pessoal, o nosso tema de hoje vai ser os óleos essenciais para as dores, e eu vou passar para vocês aqui o que temos de promoção. Hoje, nós temos o BOGO, onde você compra um óleo Adaptive, que é um óleo sensacional para ansiedade, para controle emocional, um calmante maravilhoso, e você ganha um lavanda, que também é um óleo que ajuda muito no controle emocional, auxilia na qualidade do seu sono. E esse lavanda, ele é 100% gratuito. Você ganha ele ao adquirir o óleo Adaptive. Lembrando que esse BOGO ele é exclusivo para hoje, então dentro de algumas horinhas, ainda tem quase 4 horas, né? 3 horinhas e alguns minutos aí, para vocês conseguirem ainda aproveitar essa promoção da doTERRA, que ela trouxe com muito carinho para nós, que está sensacional. São 2 óleos que não pode faltar para quem quer ter um controle emocional, melhorar na questão do controle emocional, e esse BOGO ele tem uma sinergia muito bacana para essa parte emocional. Nós temos também a promoção do kit das mães. Esse kit é um kit maravilhoso, tem produtos exclusivos dele, que não tem aqui na doTERRA Brasil, para você comprar durante o ano todo, é exclusivo dessa promoção. Com o Blond Citrus, o desodorante natural da doTERRA, e eu tenho certeza que é um kit maravilhoso para aproveitar aí essa data muito especial, presentear as nossas mães, e se dar de presente também, né, pessoal? Porque a gente merece, as nossas rainhas, as nossas mamães merecem também se presentear aí. Console, esse óleo que é um óleo também maravilhoso para o controle emocional, ele está vindo esse mês com 10% de desconto, ou até quando os estoques durarem. Então, é uma oportunidade incrível também para conhecer esse óleo essencial, que ele tem um aroma maravilhoso. Temos também a promoção Abraça doTERRA. Então, para você que tem uma amiga que às vezes você compra no seu ID para conseguir passar os produtos para ela com um preço mais acessível, às vezes que você compra para alguém da sua família, esse mês a doTERRA tem uma oportunidade para você que faz isso, que você ainda ganha bônus. Então, caso você compartilhe os óleos essenciais com alguém ao seu redor, cadastrando ela na doTERRA, para ela ter acesso aos mesmos bônus que você tem de desconto e todos os benefícios, você ainda pode ser recompensado por isso, ganhando um creme dental e também o suplemento da doTERRA. E a pessoa que também vir com você, né, aproveitar essa oportunidade, ela também vai estar ganhando alguns óleos de bônus, alguns óleos de presente. E, pessoal, super importante também, dia 20 e 21 de maio, teremos em São Paulo, no Transamérica Expo Center, a nossa convenção da doTERRA. A convenção ela é uma oportunidade sensacional para você conhecer melhor a doTERRA de perto. Ela é um evento feito para os clientes, para quem consome os óleos essenciais da doTERRA, para quem tem essa curiosidade de conhecer mais. Tanto nosso time maravilhoso que está aqui toda semana entregando para vocês esse conteúdo com carinho, ajudando nos grupos, tirando as dúvidas de você, quanto para conhecer também o pessoal do corporativo da doTERRA. Quem aí já ligou no call center? Que eles atendem super rápido e ajudam a gente com quase tudo. Esse pessoal você também tem a oportunidade de estar conhecendo nesses eventos da doTERRA. Então, é uma oportunidade maravilhosa para você estar pertinho
das pessoas que contribuem para todo esse sistema maravilhoso funcionar. E, Renan, eu não consigo comprar o ingresso da convenção agora, eu acabei de comprar meu kit, comprei meu kit recentemente, não vou conseguir participar desse evento. Calma, você tem a oportunidade de conseguir um ingresso para o evento da convenção da Doterra e também um difusor. E essa é a última semana para estar participando dessa oportunidade, que é um sorteio que será feito para as pessoas que fizerem um pedido através do programa de fidelidade da Doterra com 100 pontos ou mais. Se você não conhece ainda o programa de fidelidade da Doterra, fala com a pessoa que te cadastrou, com a pessoa que te apresentou os óleos essenciais, que ela vai te atender, vai te ajudar com o maior prazer do mundo, e pergunta para ela exatamente o que é o programa, como fazer para participar desse sorteio. Eu vou explicar aqui que é só fazendo um pedido com 100 PVs ou mais para você estar participando desse sorteio. Você concorre a um difusor da Doterra, que já vem com os óleos de Wild Orange e lavanda de 5 ml, e também, além desse bônus maravilhoso, né, que é o difusor e os 2 olhinhos, você também ganha um ingresso da convenção da Doterra. E lembrando que só vai ganhar o sorteio quem estiver presente na educação continuada da semana que vem, que vai ser a educação continuada onde a gente vai fazer esse sorteio. Então, se você já está participando desse sorteio, ou se você vai participar, não esqueça, semana que vem vocês precisam estar aqui conosco para garantir que você vai estar ganhando esse bônus, né? Que o sorteado vai ganhar esse bônus. E para quem não for participar desse sorteio, não por alguma razão não puder participar desse sorteio, esteja online também aqui conosco na próxima semana, que tem uma surpresinha para vocês. Eu não posso falar o que é ainda, mas terão uma surpresinha para vocês. E, pessoal, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Letícia para ela falar um pouquinho mais do conteúdo para vocês. E muito grato pela atenção de vocês até agora. Espero que vocês gostem do conteúdo. Obrigada, Renan. Eu vou te pedir para passar os slides para mim, porque você tem a... É você que está com o comando aí, né? Não precisa. Eu já liberei Pode? para todo mundo poder compartilhar. Então, eu passo aqui. Obrigada. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, cada um de vocês que tirou um tempinho aí para estar aqui com a gente. Esse momento que é tão gostoso, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Letícia, sou uma consultora de bem-estar do Terra, eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em fisioterapia neurofuncional. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim? Alguém tudo certo, responde? Letícia. Então tá. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional e eu também tenho a formação em aromaterapia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os óleos essenciais para as dores, né? Como que a gente pode estar utilizando os óleos essenciais para essa finalidade. Deixa eu só arrumar aqui para me compartilhar melhor, para ficar melhor para mim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre quais óleos utilizar para as dores e como utilizar esses óleos para as dores. Meu arquivo aqui está em PDF, então não vai ficar tão legal para passar, mas vocês vão estar vendo da mesma forma. Quando a gente vai falar de óleos essenciais para as dores, a gente vai falar muito do uso tópico dos óleos essenciais, porque eu acredito que vocês concordem comigo que quando eu tenho um problema local, então quando eu torci meu tornozelo e estou sentindo dor, ou quando eu estou com muita dor no punho, o que eu, possivelmente vou fazer é fazer uma aplicação tópica, né? E aí, quando eu estou fazendo essa aplicação tópica, consequentemente, eu estou inalando óleo, né? Pela proximidade, por estar, né, na minha mão. Então, eu estou usando duas vias de utilização dos óleos: a aplicação tópica e a utilização por inalação, mesmo que indireta, né? Isso auxilia a proporcionar para o meu corpo sentimentos
seja de serenidade, de calma, de conforto, de frescor ou de energia. E essa forma de utilização permite, né, como eu falei, ao usuário, ao cliente, direcionar a utilização para regiões específicas do corpo. Algumas questões importantes sobre o uso tópico. Então, quando eu faço aplicação na testa, pescoço, nas têmporas, na base do crânio, possivelmente vai ser para a finalidade de reduzir sentimentos de tensão, de estresse. Quando eu aplico no rosto, é para favorecer a saúde da minha pele, né, da minha face. Na região do tórax, né, no peito, eu favoreço uma sensação de desobstrução de vias aéreas superiores, então eu consigo respirar melhor. Na região abdominal, principalmente em casos de desconfortos ocasionais, né, eu ajudo a suavizar, a acalmar aquele desconforto. Nos braços, nas pernas, costas, eu ajudo a aliviar as dores, né, e principalmente depois de atividade física. E na sola dos pés, é uma área ideal de aplicação, né, para alcançar o efeito desejado. E aí, eu não tenho propriedade para falar de reflexologia para vocês, mas a gente tem conhecimento, né, básico ali, de que através do pé a gente atinge diversas regiões do corpo pela reflexologia. Algumas curiosidades. A gente sabe que os óleos essenciais, eles são substâncias utilizadas há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. Então, há muitos anos, eles são utilizados. Os antigos gregos utilizavam o tomilho no banho, ao passo que os egípcios utilizavam como parte de um processo de embalsamento. Na Grécia Antiga, conhecida, né, pelos seus inúmeros benefícios para a pele, o sempre-viva era extremamente utilizado, né? O gerânio para ajudar nas questões de pele. A gente sabe o quanto o gerânio é bom para a pele. Os antigos egípcios usavam o endro devido ao efeito suavizante. O olíbano, que é o frankincense, era muito utilizado em perfumes para suavizar a pele. E o sândalo indiano, ele traz muitos benefícios para a pele e era tradicionalmente utilizado para fins de embalsamento também. As folhas da árvore de melaleu, que elas foram utilizadas durante séculos e séculos, eles amassavam as folhas e aplicavam diretamente, considerando o efeito refrescante. O mirra, ele tem sido usado como perfume para embalsamento e como substância auxiliar para a saúde. A canela, né, nos tempos bíblicos, era utilizado como óleo para aquecer. O sândalo havaiano, com milhares de anos de uso documentado, tem sido ainda, né, utilizado, valorizando a capacidade de reduzir as imperfeições da pele. E a salva esclareia, na Idade Média, era frequentemente utilizada também para a pele. A pele, quando a gente entra, né, nessa questão, vão ter aí estudiosos que vão trazer que a pele é dividida em 2 camadas, outros que vão trazer em 3, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O que a gente precisa entender é que a pele, que é o maior órgão que a gente tem no corpo, ela é muito importante para a nossa proteção, né? Seja de outros tecidos, seja dos órgãos. Ela basicamente impede que substâncias indesejadas ou prejudiciais ataquem o nosso corpo de alguma forma. A gente se encontrar lá no Santa Paula. Com relação aos receptores, a gente tem inúmeros receptores na pele que vão informar para o nosso cérebro
levar para o nosso cérebro informações de tato, temperatura, vibração, pressão, de dor. E isso vai ser processado, e aí, então, a gente vai sentir, vai ter consciência daquela sensação. A regulação térmica, então, o nosso corpo é tudo muito perfeito, né, gente? A gente tem um centro regulador, e a pele, ela é uma das responsáveis por captar a sensação térmica, né? Então, a temperatura. E aí manda essa informação lá para o nosso centro regulador de temperatura, e aí a gente consegue regular essa temperatura, mantendo na faixa ideal fisiológica. Quando a gente fala de óleos base, então, quando a gente está falando, comumente a gente fala do óleo de coco fracionado da doTERRA, que é um óleo vegetal, né? Que são os óleos base. Os óleos base, eles contêm ácidos graxos de cadeia longa e eles oxidam com o tempo. Então, durante o processo de fracionamento, os ácidos graxos de cadeia longa, de cadeia mais curta, são separados para dar ao óleo um tempo de vida útil maior. Ou seja, quando eu pego um óleo essencial puro e aplico na minha pele, o óleo essencial ele é altamente volátil. Então, rapidinho vai exalar aquilo ali. E quando eu uso um óleo base, que é um óleo vegetal, um óleo de base vegetal, eu favoreço que aquela absorção, né, seja favorecida pelas estruturas da pele e também que não evapore com tanta facilidade quanto seria com óleo puro. E aí a gente tem óleo de abacate, óleo de noz, óleo de rosa mosqueta, macadâmia, amêndoa doce, dentre outros. Uma questão aqui, muita gente pergunta para a gente, eu particularmente recebo muito essa pergunta, eu posso usar aquele óleo de coco que a gente compra no mercado? Pode. Só que o óleo de coco fracionado da doTERRA, ele não vai ter o cheiro da fruta, né? Ele vai ser refinado. E aí, uma coisa que a gente percebe é que, principalmente em dias mais frios, o óleo de mercado endurece, o da doTERRA não. E ele é mais direcionado, ele não vai obstruir poros da pele, por exemplo, quanto o de mercado poderia ocasionar. Mas fica a critério de qualquer um, né, que vai utilizar os óleos. Esses óleos, né, que vocês estão vendo, a canela, a casca de canela, o cravo, gerânio, orégano, capim-limão, a gente sempre vai utilizar diluído no óleo base que a gente falou anteriormente. Então, sempre vai diluir, tá? O uso tópico. Quando a gente vai orientar o uso tópico, a primeira coisa que a gente deve fazer é o teste de sensibilidade na pele, principalmente quando a gente fala de peles sensíveis, idosos, crianças. A gente passa, né, numa região, seja do antebraço, seja do dorso da mão, uma região pequena, para a gente fazer esse teste de sensibilidade. Em peles sensíveis, a gente não vai utilizar o óleo puro, a gente sempre vai diluir, porque às vezes pode acontecer de na gente, né, a pele não é tão sensível, a gente acaba passando um pouquinho de lavanda, queimou, passa um pouquinho de lavanda. Só que em crianças e idosos, principalmente, a gente não faz isso, tá? Por questão de segurança. A gente orienta começar com 1, 2 gotas e ir aumentando conforme for necessário para aplicação tópica. E aí você repete essa dose a cada 4, 6 horas, conforme for necessário. E aí muita atenção com relação à sensibilidade ao sol, quando a gente fala principalmente dos cítricos, ok? Falando de alguns óleos específicos, o Pestense é um óleo maravilhoso, é um touch, né, no caso. Ele auxilia no equilíbrio das emoções, em diminuição e eliminação de tensões, diminuir o estresse. A gente orienta aplicar no pescoço, nas têmporas, nos ombros, atrás das orelhas. Então, como a gente falou lá no comecinho,
Quando a gente está falando de estresse, de ansiedade, tensão, a gente aplica mais nessa região. Pode passar na base do crânio também. O peppermint, que é o hortelã-pimenta, ele é extremamente eficaz no controle dos sintomas da síndrome do intestino irritável, né, que causa dor, desconforto abdominal, inchaço. E também tem estudos que demonstram, além da aplicabilidade para enxaqueca tensional, uso para dores musculares. E a gente sabe também do uso do peppermint, não é o tema da aula, mas isso é fantástico, que é para auxiliar no aumento de performance e de força em treinos, né? Seja de musculação ou de qualquer outro treino. Lavanda, né? Super conhecido pelos efeitos, pelas propriedades calmantes, sedativas, além de auxiliar nos problemas com sono, ansiedade, ele também é muito útil para dores de cabeça e cólica, principalmente em bebês. Existem estudos que mostram que a inalação do óleo de lavanda alivia a enxaqueca e que o lavanda tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Então, por isso, auxilia em casos de dores e desconfortos. O salves clareia, ele é extremamente rico em antioxidantes, ele tem efeito anti-inflamatório também. Quando a gente utiliza ele na massagem, ele pode reduzir a intensidade quanto a duração da cólica menstrual. E ele também auxilia a diminuir a pressão arterial, a acalmar a ansiedade, a tensão e melhorar o humor também. O Claricalme, ele é um mix de óleos que auxilia na libido, no impulso sexual, ele estimula o amor próprio e o ato de confiança, ele auxilia a equilibrar os hormônios. Em casos de acne de origem hormonal, ele também auxilia e reduz as ondas de calor que são muito comuns na menopausa. Quando a gente fala de dor muscular, a forma mais eficaz, né, como eu mencionei anteriormente, quando a gente começou, é a aplicação tópica, né? E aí diluído em óleo vegetal. E aí você aplica na região de dor, massageia, e uma sugestão é o uso de compressas quentes. Lembrando que quando a gente fala de dor por entorse de tornozelo ou qualquer coisa que dê edema, que incha a região, a gente não usa compressa quente, a gente usa gelo. Então, se tiver edema, a gente usa o óleo essencial diluído no óleo vegetal e aí a gente não coloca compressa quente, porque senão eu vou favorecer um processo inflamatório indesejado e esse processo inflamatório favorecido vai culminar no aumento da dor. Sugestões, né, para utilização é o eucalipto, copaíba, o alecrim, a camomila romana, a pimenta preta. O melhor blend que realmente, né, eu particularmente testei recentemente para dor é Deep Blue, né? A gente tem o frasco de 5 ml que precisa ser diluído, a Deep Blue Touch, a Deep Blue Hoop, e vocês viram na Bogo que lançou a Deep Blue de 30 gramas, né? Então é mais prático para carregar na bolsa, às vezes vai para academia e já deixa na bolsa, que facilita bastante. O copaíba, ele é muito utilizado em casos de fibromialgia, tendinite, artrite, artrose, auxilia em dores causadas por doenças reumáticas. E aí uma sugestão é ingerir uma gota a cada 20 quilos, 20 quilos de massa, né? Após o café da manhã. Tem uma pesquisa da USP de 2006 que mostrou que o copaíba ele tem
propriedades, né, anti-inflamatórias 2 vezes mais potentes que remédios convencionais para dor, né, aqueles que a gente tem costume de tomar quando né, tá com dor em alguma região. O vetiver, ele é muito utilizado para foco e concentração, para TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, artrite e artrose também, e aí faz o uso tópico local, tá? Dor de garganta. Uma sugestão é o gargarejo com água de 3 gotas de onguarde, 3 de melaleuca, e aí faz o gargarejo ali, depois cospe, e passar a copaíba na face do pescoço para auxiliar. Pessoal, não precisa ficar preocupado, porque às vezes eu passo rápido, mas vocês sabem que a gente disponibiliza os slides, tá? Dor de ouvido. Uma sugestão é pingar no algodão uma gotinha de melaleuca e uma gotinha de lavanda e passar na região da orelha externa, né? Jamais a gente vai pingar óleo essencial dentro do ouvido, tá? Então, a gente só vai aplicar na região da orelha externa. E a gente finaliza, né, essa parte em que a gente fala dos produtos com aquela frase que muitos de vocês já conhecem, que é muito melhor investir na saúde do que gastar na doença. E agora eu volto com o Heitor para ele trazer uma parte fundamental, extremamente importante do nosso trabalho, que é o negócio do Terra. Então, falei errado, né? Renan, eu sempre confundo vocês dois. Desculpa. Até assustei que eu falei. Fica à vontade. Não, o Renan, vai lá, Renan. Bom, pessoal, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o negócio da doTERRA. Eu vou compartilhar minha tela aqui novamente com vocês. Rapidinho, Renan, antes de você começar a falar do negócio, gente, eu tô vendo Claro. que tem muita pergunta no chat, tá bom? Fiquem tranquilas, que assim que o Renan finalizar a parte do negócio, a gente vai abrir para, né, a gente responder todas essas dúvidas de vocês e também abrir para aquela parte de depoimentos que a gente sabe que é sempre muito bem-vindo e ótima para todo mundo, tá bom? Só para pontuar, Renan, antes de você falar sobre o negócio. Perfeito, Heitor. Muito obrigado. E, pessoal, só confirmem comigo, por gentileza, estão vendo minha tela aí certinho? Então, show. Bom, agora eu vou pedir um minutinho de vocês para falar do negócio da doTERRA. E, bom, para falar desse negócio da doTERRA, o que nós fazemos na doTERRA? Nós estamos aqui criando uma renda residual, preparando a liberdade financeira através da doTERRA. E como isso é feito? Bom, para explicar isso, eu vou contar uma história para vocês, que é a história do Seu João. O Seu João, ele era um homem que todos os dias ele carregava água de uma fonte que era afastada de sua casa, né, de sua aldeia, que ficava a quilômetros de distância. Então, ele tinha que ir buscar sempre a água dele. Se ele quisesse ganhar o dinheiro dele, ele precisaria estar fazendo esse trabalho todo dia de ir lá pegar a água que fica na fonte. E a única maneira dele não se limitar no trabalho dele, aliás, a única maneira dele ganhar mais com esse trabalho seria, se ele for trabalhando dessa maneira, seria se ele fosse carregando mais baldes, ou seja, gastando mais energia, gastando mais tempo e, consequentemente, abaixando, né, sua performance, tendo uma performance deficitária. E depois de muito tempo, ele se cansou de carregar baldes, que era um trabalho muito desgastante, e ele começou a construir uma adutora. Na construção dessa adutora, claro que levou um tempo a mais, porém ele foi se livrando desse transporte de baldes. E assim ele foi trabalhando durante alguns anos para construir essa adutora, para construir um objetivo que fizesse ele trazer a água até ele de uma maneira mais rápida.
E no dia que ele conseguiu finalizar a construção dessa adutora, que ele abriu a torneira, aí tudo mudou. Ele conseguiu criar um suprimento ilimitado para a aldeia dele, onde todo mundo conseguia usar, onde ele conseguia diminuir os esforços não só dele, mas também de todo mundo que estava na aldeia, e ele foi recompensado por isso. Então, ele, com a construção dessa adutora, ao invés de carregar a água e ser limitado, ele pôde trazer de uma maneira mais fácil e limitada, com menos esforço, para a aldeia dele, e assim ajudando todo mundo. E bom, eu gostaria de trazer uma reflexão. Aonde você se enxerga hoje? Transportando baldes como o seu João, trocando suas horas por dinheiro, o progresso e ganhos, com progressos e ganhos limitados, onde você precisa sempre carregar mais balde de água se você quiser ganhar mais, com uma liberdade de tempo limitada, porque você precisa estar sempre lá carregando os baldes, construindo o sonho de outras pessoas, ou construindo sua adutora, sua renda residual, a adutora que você só vai abrir a torneirinha lá e vai sair a sua água, que isso vai permitir você ter mais tempo, mais liberdade para aproveitar e poder, assim, realizar seus sonhos. E, bom, por que construir sua adutora com a Adoterra? Primeiro ponto, que a Adoterra ela é uma empresa sensacional, que tem produtos sensacionais. E isso é maravilhoso. 65% das pessoas, dentro de 3 meses, estão adquirindo algum óleo essencial novamente, porque os óleos eles transformam as vidas das pessoas. Então, hoje, eu particularmente não consigo mais me ver sem o breu branco, que para mim é um óleo maravilhoso, que me ajuda com as questões respiratórias. Ele é um analgésico muito poderoso e é um óleo que eu gosto muito. Hoje eu não me vejo sem. Então, a Doterra ela traz essa retenção, né, de pessoas que continuam a utilizar os óleos essenciais. Ela também é uma empresa que ela teve uma evolução muito alta no período de 7 anos. Ela é considerada a Apple dos óleos essenciais. Alcançou um faturamento igual da Apple no período de 7 anos. Quem aí conhece a Apple, a empresa da maçãzinha? Ela é um pouco famosa, né? Bem pouquinho. E a Doterra, ela teve esse privilégio, esse trabalho de conseguir alcançar um resultado igual ao da Apple. E é uma empresa que se importa demais. A Doterra, ela tem vários programas, tem o Really Hands, que é uma parte da Doterra, né, uma empresa da Doterra que ela trabalha com projetos sociais, que desenvolveu projetos de co-impacto. A Doterra ela já criou hospitais na Somália, onde é extraído óleo de olíbano, inclusive faz doações para esse hospital. Às vezes, de vez em quando vocês vão ver, né, a Doterra, tem gente aqui que eu sei que já viu, já participou disso, de alguns eventos que a Doterra faz, onde uma parte do lucro desses eventos, uma parte do dinheiro desse evento é doado, é voltado para um hospital, para algum projeto do Healy Hands, e a Doterra ela faz isso. Às vezes a gente nem imagina, a gente nem sabe, mas a Doterra está lá ajudando as pessoas, né? Ela é uma empresa que tem muito esse lado humano. E ela oferece um plano de carreira super generoso também. Então, a Doterra ela pensa num plano de carreira completo para você, desde o início até a metade, o final, a construção do seu plano de carreira. Então, para você começar a construir essa adutora, você vai ganhando com indicações, apresentando os produtos para seus amigos, famílias, e quantas vezes a gente não apresenta uma pizzaria legal, um lugar que vende lanche, ou, olha a gordice, só estou falando de comida, um lugar que vende lanche, uma pizzaria, um cabeleireiro, algum lugar onde a gente gosta, a gente se identifica, a gente apresenta para um amigo, e você simplesmente ganha um obrigado por isso, e nada mais. Já na Doterra, ao você compartilhar os óleos essenciais, você tem a oportunidade de estar ganhando algum benefício em troca disso. Você ganha com a estruturação da sua equipe, a estruturação
das pessoas que você vai chamando para consumir os óleos essenciais, né, para utilizar os óleos essenciais ao decorrer da sua trajetória. E também a doTERRA ela tem uma parte do faturamento dela que é destinado para as pessoas que desenvolvem esse negócio junto com a doTERRA, que você já é um plano, dependendo da sua performance, médio e longo prazo, que vai estar auxiliando bastante no desenvolvimento do negócio. São todos planos pensados desde o início até o final do negócio para te auxiliar na sua trajetória. E muito obrigado pelo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. E agora, pessoal, vamos tirar a nossa fotinha e a gente já vai para as dúvidas de vocês aqui. Todo mundo abrindo a câmera. Vamos lá, que hoje tem... Deixa eu ver quantas telas a gente tem aqui. Temos 2 telas cheinhas. Então, vamos lá, pessoal, abrindo a câmera, pegando aí seu óleo essencial favorito. Eu vou ficar até aqui com o meu que eu falei dele hoje, o Breu Branco. Então, já estou aqui com o meu. Vou parar aqui. Sorrisão, hein? Senão vai virar meme no grupo de figurinhas do WhatsApp. Abre a câmera aí, pessoal. Abre a câmera. Então, vamos lá. Primeira foto, sorrisão, todo mundo. Show! E agora vamos lá para a segunda câmera. Todo mundo está tímido, não tem aberto, vai ser uma foto só. Então, pessoal, vamos lá. Dúvidas? Renan, só vou puxar no chat aqui, antes de chamar uma pessoa para falar com a gente. Perguntaram se a gente disponibiliza um material, né? Eu falei que a gente disponibiliza, pode ficar tranquilo que amanhã a gente envia. Sandra, você questionou a respeito do tomilho. Na parte que eu citei, né, a respeito do banho, era usado pelos antigos egípcios. E aí é uma curiosidade, porque algumas pessoas concluem que os óleos essenciais é uma coisa, entre aspas, da moda. E não é. São substâncias utilizadas há muitos anos. E hoje, a gente, né, que não tem hábitos com relação não é tão forte com os olhos, inclusive existe muito preconceito. Na verdade, o preconceito com relação a gente acaba não sabendo do contexto histórico desses óleos, tá? Então, não foi uma indicação do uso do tomilho, foi uma curiosidade que era utilizada por povos antigos, tá? Com relação à dor abdominal, sim, a gente utiliza na região, a massagem na região abdominal, e aí lembrar, né, a gente está falando de uma região muito delicada, então não fazer movimentos fortes, pressionar forte, uma massagem leve, bem, bem delicada mesmo, tá? Regiane, ela perguntou a respeito da diluição do copaíba no óleo de semente de uva. Isso. Você pode fazer com semente de uva, sim, tá? E aí a sugestão, né, de começar com 1, 2 gotas e aí aumentando conforme a necessidade. Sandra, o artigo, eu tenho o PDF dele. Se não me engano, o título dele era alguma coisa de ação anti-inflamatória do copaíba. E aí, 2 vezes maior de clorofenato de sódio. Eu consigo te mandar, foi uma pesquisa do doutorado de uma aluna da USP, foi orientada pelo professor Oswaldo de Freitas, da Faculdade de Farmácia da USP. Eu vou disponibilizar meu WhatsApp aqui, eu te mando o PDF, porque eu tenho ele salvo, assim como outros também, tá bom?
com relação ao gargarejo para as crianças. Aí a gente depende da idade dessa criança, né? Se ela compreende que é para ela fazer e cuspir, ok, tá tudo tranquilo. Se não, você pode optar por massagear a região, no caso de dor de garganta, né? Massagear a região para favorecer um alívio para ela e utilizar o difusor, né? E tem um blendzinho de imunidade para passar na sola dos pés, que é bem bacana também para utilizar neles. Se for uma criança maiorzinha que conseguir entender, ok, que não se importa com gosto, né? Novamente, né, com relação ao material, ele vai ser enviado pelo grupo, né? O peppermint é potente para enxaqueca, né? Uma orientação sempre ter cuidado com a região dos olhos, ok? E aí passa nas têmporas. Quem tiver o frankincense, pinga uma gotinha no dedo e aplica no céu da boca, que também auxilia. Em casos, por exemplo, de dor de cabeça por sinusite, pingar na mão uma gotinha de peppermintina lá também é bem eficaz, tá? Adriana, o lavanda é um que tem propriedade anti-inflamatória e pode ser que o cheiro te agrade um pouco mais. Acho que eu respondi todas. Se eu não tiver respondido, alguém me lembra aqui. E eu queria convidar, se vocês me permitem, uma pessoa assim que é mega conhecida da gente, que é a Dani, que a gente gosta tanto de ouvir a Dani falar. E aí eu queria convidar ela para falar um pouquinho da experiência dela com os olhos. Olá, tudo bom, Letícia? Tá me ouvindo bem? Tá? Eu tô Só ouvindo fechar. normal. Heitor, tá ouvindo? Tô sim, normalmente. Tá? É porque eu tô só eu aqui no vídeo. Ricardo, fecha aqui a porta, por favor, só para ficar do vídeo. Eu fiz aqui parabéns, Letícia, foi sucesso aí total as considerações, né, da aula. Parabéns total, adorei. Eu não sei mexer nesse treco aqui direito, mas um dia eu vou aprender. Mas tudo bem. É porque eu tô só aparecendo eu no cantinho, eu perdi a Letícia de vista. Mas vamos lá. Só alguns pontos que eu anotei, tá certo? E o Heitor sabe que eu tenho mania de dar um pitaco, assim, em algumas coisas. Em relação ao teste da sensibilidade, voltando à anamnese, quando a gente for fazer o teste da sensibilidade, tomar cuidado em adultos e crianças, tá certo? E para ambos, conversar com os responsáveis, tá bom? Porque eles podem sair dali com uma má impressão daquele caso de reação minha. Então, eu acho positivo essa abordagem, certo? Isso é uma coisa legal. A outra coisa é que você tinha falado, Letícia, de lavanda para cólicas em bebês. E aí, se você não se importasse, eu queria que você desse mais uma explicaçãozinha disso das cólicas para as bebês, porque muita gente telefona, né, uma mãe para poder perguntar, seja como é que é, se é uma intuição, se é uma massagem. Acho que não vai travar, não. A gente tem uma experiência bem legal, né? A Caroline está aí, se ela puder compartilhar, quando a gente sabe que a cólica, ela faz parte do desenvolvimento do bebê, né? Não significa que todo bebê tem que sentir cólicas absurdas e mães perderem noite de sono, mas a gente tem também que compreender que é uma coisa que faz parte desse processo de desenvolvimento, né? E aí, para a gente conseguir amenizar essas cólicas, a gente
o lavanda é um óleo sugerido, né, para a gente fazer a diluição. Lembrando que em bebês a gente tem aquela tabelinha de diluição, e aí em bebês até ali os 5 meses, a gente utiliza uma gotinha para 10 ml. Então tem que ter o cuidado de não colocar uma diluição muito alta para um bebezinho. A gente aplica a diluição, né, do óleo vegetal com óleo essencial, pode associar, por exemplo, com uma gotinha de Zengeste, só lembrar de aumentar a quantidade de óleo vegetal, óleo base, e fazer uma massagenzinha na barriga do bebê. Pode ser utilizado também na sola dos pés, porque vai contribuir, mas o ideal é que seja aplicado na região abdominal, e isso vai trazer um conforto imediato para as crianças, né? Caroline, se você puder contar de como foi com o Matheus, porque foi bem bonitinho. Foi bonito, foi lindo, né? Foi lindo, porque a gente que é mãe sabe como que é triste a dor da cólica, né? Foi bonitinho. Mas vamos lá. A questão da cólica, não só com o Matheus mesmo, meu menininho, né? Hoje ele ele fez 7 meses, dia 20. Ele teve muita cólica nos primeiros 3 meses, coisa que a Giovana, minha mais velha, não teve. Eu não sofri com ela com esses desconfortos. Mas quando foi no Matheus, assim, foi bem dolorido mesmo, porque a gente escuta, né? Na barriguinha dele, você escuta o tremorzinho, e logo em seguida já vem o incômodo mesmo, ele A gente chama esse... É uma peristalse o nome desse barulho que a gente quer, que é um... Isso. A gente chama de peristalse, né? Um barulho... Né? Isso mesmo. E logo depois ele já vinha e começava a se contorcer, ele ficava vermelhinho, tanto que ele contorcia. E aí, toda troca de fralda que eu fazia nele, eu fiz um blendzinho de lavanda com Zengeste. E aí, toda troca de fralda, eu massageava ao redor do umbiguinho, passava umas 5 vezes assim, sentido horário, massageava com as mãos, e aí fechava a fraldinha e na próxima troca fazia de novo. Ajudou ele muito, é igual a Letícia falou. A cólica, a gente sabe, mas muitas pessoas ainda não acham que o óleo vai tirar 100% da dor. A cólica, ela faz parte do desenvolvimento do intestino, né? Não tem como a gente passar despercebido. Tem crianças que manifestam né, com mais dores, mais agressivos, tem crianças que não manifestam. Igual aqui em casa eu tive as 2 experiências. Como a gente entende que ela faz parte, a gente usa os óleos para minimizar esse desconforto, né? Porque realmente minimiza muito, dá muita diferença. Inclusive, eu tive um caso de uma amiga minha que me procurou, eu até mandei um relato lá no grupo. Ela me agradeceu demais, porque no primeiro dia que ela usou, além da menininha dela estar com o intestino muito preso, a menininha de 2 meses, ela estava tendo muita cólica, e a partir do momento que ela começou a usar o blendzinho, mesmo blend que eu uso, ela falou comigo, Carol, misericórdia, esse negócio é de Deus, eu não posso ficar sem isso mais, não. Então, assim, a gente vê que o resultado é muito bom, e é imediato, não é uma coisa a longo prazo. Mas assim, né, não tira 100%, mas minimiza muito. E aqui em casa foi muito bom, porque principalmente à noite, às vezes ele acordava com a cólica. E aí eu pegava e passava, sabe? Foi muito bom mesmo. E a gente tem, aqui na cidade, por exemplo, a gente tem muita procura de mães, e a maior queixa da cólica, do desconforto da cólica. Aí estão perguntando algumas pessoas no chat, aí só para poder corroborar o que a Carol falou. Na realidade, o intestino da criança, né, ele está acostumado com leite materno, né, em princípio, né, vamos botar assim, que tem uma, digamos assim, uma fórmula que é diferente do leite que a gente oferece e da comida, tá certo? A gente costuma até dizer que nessa primeira fase, dos 3 aos 5 meses, não existe, vírgula, uma cólica propriamente dita. Existe uma adaptação do intestino para aquela comida que está por vir, tá certo? Só que chega uma hora que ela é muito incômoda, a depender da criança, como você mesma falou. Você teve as 2 experiências, só tive uma.
entendeu? Então, a massagem vai ser para, literalmente, aliviar o... Aí venho eu metendo a acupuntura no meio, tá? Aquilo que está em excesso, tá certo? A gente tem um padrão, né? Que é o padrão de excesso. A gente tem um padrão baixo e a gente tem um padrão de equilíbrio. E o que a gente busca com óleo é justamente conseguir esse padrão de equilíbrio, para que a criança consiga fazer o desenvolvimento intestinal dela a contento, assim como a fisiologia dela deveria, mas sem que ela passe pelo status do sofrimento, que aí a coitada da mãe também vai sofrer. Não é isso, Carol? Eu estou enganada no... Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Que É a gente isso sofre mesmo. junto mesmo. Parece que é uma dor insuportável, porque eles contorcem muito. Dá muita dó. Aí eu tenho algumas dicas para ajudar assim, as outras mães que estão perguntando em relação. Primeiro, dá para fazer sempre no sentido horário, a massagenzinha é legal fazer no sentido horário. Segundo, colocar, tem uns paninhos que, tem até uns que vendem prontos em umas lojas, que simulam um bichinho, que você bota no micro-ondas, fazer compressas de água morna, tá certo? Independente da idade. Você bota uma fraldinha em cima, e aí eu tinha até pouco tempo aqui atrás da minha filha, ele vem tipo como se fosse um bonequinho, um Bob Esponja, sei lá o que é aquilo, e dentro ele vem um saquinho, tá? Que parece um saquinho de terra, e você pode levar ao micro-ondas, tá bom? Esse calor que ele vai junto com o abdômen da criança, ele ajuda a melhorar essa peristalse, isso é, acelerar esse processo para que isso passe com menos sofrimento, entendeu? E aí tinha gente perguntando se para cólica menstrual vale também. A mesma coisa, tá certo? Do processo abdominal. Embora a gente tenha excelentes óleos e tratamentos alternativos para cólica menstrual, ele tem ajudado sim. E tem um ponto que a gente faz na acupuntura, que a gente pega aqui os 2 dedinhos, bota bem aqui, ó, não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver, não. Mas você pega o dedo, coloca um em cima do outro aqui e aperta bem aqui. Esse pontinho aqui é um pontinho de dor. Se você ficar apertando, seja por uma enxaqueca, uma cólica, alguma coisa assim, ele ajuda também a aliviar qualquer tipo de dor, tá certo? Ele é um ponto de acupuntura. Ele ajuda bastante. É o IG4, é ele mesmo, Taline, IG4. Tá certo? Aí cada um pode fazer, você pode fazer com compressão, né? Não vai conseguir atingir a fibra delta, vai conseguir a fibra C, mas mesmo assim já dá para dar um alívio muito bom. É o G4, ele mesmo. Olha, eu já na acupuntura aqui, mas tudo bem. É um ponto excelente, Taline, é verdade. Excelente. Eu uso em quase todos os meus pacientes no consultório. Também. Olha, tem mais alguém aí na acupuntura, olha coisa boa. Aí, vou continuar fazendo aqui as ressalvas. Pode ser, Letícia, do que eu anotei? Pode sim, Dani, fica à vontade. Posso? Pronto. Pode. Aí eu anotei eu anotei em relação à sálvia, porque existem alguns pacientes que eles já são hipotensos, vírgula, de natureza. E aí já aconteceu deles terem um pouquinho de pressão baixa, principalmente os idosos. Então, seria sempre bom, sabe, tentar afastar o uso, teoricamente, do óleo ao efeito do remédio, tá certo? Só para poder não potencializar, é só para poder ter esse lembrete, entendeu? Uma outra coisa que eu tinha anotado aqui era em relação àquele negócio que você tinha falado das compressas, né? Do edema. Compressa quente, ok, né? E compressa fria, ok, se tiver com edema. Só que existem alguns pacientes que eles vão ter a mesma coisa.
eles vão estar com edema e eles vão estar vermelhos, né? Vamos botar assim. Aí eles vão ficar o tico ou teco, né? Eles vão ficar na dúvida. E aí, o que eu aconselho fazer? Fazer uma compressa nem tão gelada, nem tão quente, fazer uma compressa meio termo, tá certo? Porque, por exemplo, esse edema, ele deve ser de um linfedema e talvez, se tiver um quadro inflamatório embaixo, sobra vermelhidão. E aí a gente vai tratar a dor através dessa vermelhidão. Isso é só para, se alguém tivesse essa dúvida, né? Concordo contigo que o melhor blend é o Deep Blue, com touch. O creme tem que ter esse cuidado, como você falou. Eu falo que é menos de uma pasta de dente. Eu falo para os meus pacientes, olha, para durar 1 ano, porque ele é bem pouquinho, e eu sempre peço para tomar cuidado para não deixar perto de crianças e não levar aos olhos, né? Porque realmente já aconteceu e eu vou te falar, é difícil até de sair do olho, o negócio fica complicado, entendeu? A copaíba para o reumatismo, eu também já tive experiência, 1 gota a cada quilo de peso depois do café da manhã. Aí eu só queria lembrar uma coisa, existem alguns pacientes que eles usam por causa da artrite reumatoide, enfim, de algumas coisas, eles tomam imunossupressores, tá certo? E aí, caso esse paciente esteja usando algum imunossupressor, eu entendo que vale a pena a gente associar o OnGuard para poder melhorar essa parte da supressão, tá certo? E a gente associar ele com copaíba, porque aí a gente vai estar usando em 2 vertentes, enquanto o remédio dele vai estar numa vertente só, certo? O gargarejo do OnGuard com melaleuco, aqui em casa a gente usa sempre, funciona super bem. A copaíba no pescoço eu esqueci no consultório, meu marido vai me matar. A dor de ouvido, essa é a dica que eu acho que vai ficar a melhor. É o seguinte, a dor de ouvido, eu ia dar a seguinte dica. Você tinha falado 1 gota de melaleuca e 1 de lavanda, foi isso? Foi, né? Pronto. O que eu ia pedir para vocês? Compra aquela gazezinha, aquela gase comum, né? De farmácia. Põe na pontinha do dedo, pega 1 gotinha, pinga ali na sua gotinha do dedo, e aí você vai lá no ouvido do seu neném e passa. Por quê? Porque menino é bicho parecido com gente. Na hora que você pingar, ele vai falar, ai mãe, o que é isso? Aí ele vai chegar para trás e a gota vai escorrer. Então, eu sempre falo isso para minhas pacientes, pega uma gazezinha, enrola no dedo, põe um pouquinho, a gota do que você quer botar, passa no ouvidinho, ou no local onde você não quer, né? Pega uma gazezinha, bota na pontinha do dedo e aí põe aqui no ouvidinho. Porque senão eles podem se mexer. Pode ser com cotonete também, não tem problema nenhum. Pode ser com cotonete. Eu dou o exemplo da gaze por causa do invólucro no dedo, né? Porque aí você pode subir e voltar, mas pode ser com cotonete também, não tem problema nenhum. E é só para poder a criança, no pingar, ela não se mexer. E aí, sem querer se mexer, escorrer. Aí, se escorrer, né, Letícia? Não tem como mais a gente pensar, vamos botar assim, desse jeito. Ou lavar. Como é que vai lavar o ouvido da criança? Vai ser um desespero total. Ai, caiu, não sei o que. Não dá. Então, faz com um cotonetezinho, com uma gaze, que eu acho que dá certo. Dá certo. O cotonete ainda é dado para os 2 lados, né? Bota uma ponta melaleuca, outra ponta gás, aí fica só revezando, aí dá super certo. E mais o quê? Pronto, acho que é só isso tudo. O Heitor vai matar. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Caroline. As suas colocações são super pertinentes, elas sempre ajudam muito, né? É importante
A gente está aqui para falar de óleos essenciais, mas é importante a gente ter alguns cuidados, principalmente em populações especiais, né? Fico muito feliz com as suas colocações, eu amo, eu fico aqui viajando a batatinha. Dúvida com relação ao cotonete. O cotonete, a gente vai passar. Deixa eu ver se eu. Não tenho aqui meu livro de auriculoacupuntura. A gente vai passar no que a gente chama na hélice posterior, que é justamente essa hélice bem aqui fora. Dá para ver, Letícia? Eu estou de lado, não sei se está dando para ver. Sim. Dá, né? Pronto, é nessa hélice nessa hélice inferior, desculpa, exterior. Essa hélice, se a gente passar uma gotinha nessa hélice aqui, o que acontece? Até por uma questão de anatomia, ele deitado, ele não vai fazer vírgula a curva da onda e vai entrar no ouvido, tá certo? Só ter o cuidado de ser realmente uma gotinha, que é para poder não encharcar o cotonete, ok? Ana, acho que esclareceu a sua dúvida, né? De pingar na cavidade. Não é na cavidade, é na região externa. Isso, é aqui nessa região aqui externa. Renan, com você. Perfeito, vamos lá. Sueli, dor na cervical. Sueli, normalmente, quando tem esse tipo de dor, é sempre recomendado você fazer uma massagem com o Deep Blue e ingerir também o Copaíba, justamente por conta das propriedades anti-inflamatórias dele. A Silvia, se eu não me engano, tinha mencionado antes que ela não gosta do aroma do Copaíba, né? E por isso eu lembro que você indicou lavanda para ela. Mas nesse caso, também pode utilizar de forma interna o Copaíba. Então, caso você não se identifique muito com o aroma do Copaíba, é muito legal você estar ingerindo ele também. Então, o Deep Blue ele vai ser muito bom para aliviar as dores. Menos que uma gotinha de pasta de dente, igual a Daniele falou, porque ele é muito forte, mas o Copaíba também ele vai ser muito bom por essa questão anti-inflamatória, tá bom? Nesse caso, passador no ouvido tem que ser diluído tanto para criança quanto para adulto. A diluição, ela sempre vai ser recomendada, tanto para criança quanto para adulto. Porque por mais que o óleo essencial não seja obrigatório, a diluição dele, quando você dilui ele no óleo vegetal, ele tem um efeito mais intenso, porque a nossa pele, ela vai absorver melhor o óleo essencial. Então, independente se é criança, se é adulto, se é obrigatório ou não, tá diluindo o óleo essencial, a diluição ela sempre vai ser recomendada justamente por conta dessa absorção que a nossa pele tem do óleo essencial. Maria Fernanda, é puro ou diluído? Diluído, Maria Fernanda, sempre diluído. Acho que é isso, pessoal. Ficou mais alguma dúvida? Então, vamos lá, ó. Últimos segundos. Vou contar do 5 até o 0. 5, 4, 3, 2. Sueli, mais uma dúvida. Vamos lá, Sueli. Eu espero você digitar aí. A Simone está com a mão levantada também. Perfeito. Simone e Sueli. Miriam, pingar no umbigo. Aí vai fechar o caixão.
A gente vai encerrar daqui a pouco já, Maria, tá bom? Então já vai mandando as dúvidas aí. Miriam, pode pingar no umbigo? No umbigo é recomendado que você faça a diluição do óleo essencial e aplique com algodão na região, não necessariamente pingar na cavidade do umbigo, tá bom? Vamos lá, Sueli, sobre o copaíba, para dor, uso bastante tempo ele, como uso ele de manhã. Sueli, muito interessante você utilizar depois do café da manhã, para não utilizar de barriga vazia. Você já tomar as suas gotinhas de copaíba. Vai ajudar bastante ele. Você pode tomar de 2 a 4 gotas de copaíba depois do seu café da manhã, tá bom? Você pode fazer isso diariamente, que ele vai auxiliar bastante com relação a essa questão, essa prevenção de inflamações. Taline, no caso de cólicas menstruais. Para cólicas menstruais, Taline, você pode fazer uma massagem, né, na região do baixo ventre, os óleos essenciais que ajudam nos hormônios femininos, então o gerânio, ele vai auxiliar bastante, o próprio lavanda, ele tem essa questão de alívio, né, ele é anti-inflamatório, o copaíba também, é sensacional para você estar fazendo massagem. Então, você pode diluir eles em óleo de coco e fazer essa massagem para cólica menstrual. Mira, mesmo sendo adulto? Sim, Mira, mesmo sendo adulto, você pode fazer pingar com óleo de coco fracionado e não pingar óleo essencial na cavidade do umbigo. Renan, Oi, Daniele. eu vi, eu não sei mexer direito não, mas eu vi que chegou uma pergunta aí de fibromialgia, né? No chat. Chegou. Alguém já respondeu? Essa ainda não. Não? Ainda não. Sobrou para mim? Por favor, Daniele, se você sentir à vontade. Não, olha só. É porque a fibromialgia, ela é extremamente estudada hoje em dia. Até pouco tempo atrás ela não tinha um diagnóstico firmado, tá bom? E o tratamento da fibromialgia é extremamente difícil, porque... Só um minutinho. Oi, voltou? Voltou? Certo. Voltou, É porque tudo alguém certo. fez uma chamada para mim na hora que eu estava falando com vocês. O tratamento da fibromialgia, ela envolve vários aspectos, tá certo? Eu não estou querendo tirar a esperança de ninguém, mas é porque é para a pessoa entender que a fibromialgia, ela tem o aspecto muscular, que são as dores nos locais onde a gente faz a palpação, tá certo? Mas ela tem um componente psicológico como agravante extremamente elevado, tá? Eu não consegui tirar ou melhorar nenhum paciente meu da fibromialgia sem agregar um tratamento psicológico junto, tá? São pacientes que às vezes que são difíceis de manejar. Existe como? Existe. Vai minimizar? Vai. Mas acontece que é um longo caminho para poder conseguir fazer isso. Alguns pacientes a gente adota atividade física, vai depender da idade. Às vezes o quadro depressivo é soberano, entendeu? Ao quadro da fibromialgia propriamente dito, tá bom? Então, o que eu recomendo? Que a pessoa faça, virou moda a pregabalina para a fibromialgia. Eu nunca passei para ninguém, mas virou moda. E alguns pacientes têm sucesso, outros não. Mas aí fica a critério do médico do paciente. Agora, a atividade física, associada talvez a uma atividade com um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa assim, e a um óleo essencial, como, por exemplo, a Letícia estava falando, o Deep Blue, que tem uma ação sistêmica,
seja bem-vindo no tratamento da fibromialgia, tá certo? Eu vou complementar essa resposta da Dani, porque eu tenho experiência com fibro também, e é uma questão realmente, né? A gente não consegue resolver sozinho, é uma equipe multidisciplinar, sim, né? A gente precisa dessa equipe trabalhando junto, e um paciente disciplinado, um paciente. Na verdade, eu não gosto de chamar paciente, porque é extremamente passivo, né? Não pode ser dessa forma. E aí, quando a gente fala, por exemplo, eu já ouvi muito isso, quando a gente sugere atividade física, a pessoa vai lá e anda 5 quilômetros e aí quer matar quem indicou a atividade física. Precisa ter orientação do profissional adequado, e é exatamente o que a Dani falou. Os olhos vão entrar como agente complementar. A gente precisa de um suporte de uma mobilização maior para estabilizar isso, porque as pesquisas que a gente tem ainda são inconclusivas, né? É muito para nossa cabeça ainda entender todo o processo da fibro, né? E assim, tem jeito de contribuir muito, mas precisa ser uma equipe para trabalhar. Isso aí. Foram todas? Foram, Renan? Eu não acompanhei. Tem Eu uma também não. aqui da Simone. Tenho tendinite nos pés. O Deep Blue e o Copaiba são os melhores para uso. Eles ajudam muito, Simone. Tendinite, o Copaiba e o Deep Blue. Ambos diluídos em óleo de coco e aplicado na região vão auxiliar bastante. Juliana, Copaiba e Deep Blue para reumatite, que se sente dor e inchado em praticamente todas as juntas. Sim, também esses dois óleos eles vão auxiliar bastante nessa questão. Para dores em geral, o Copaiba e o Deep Blue, eles têm uma sinergia surreal. São dois óleos que vão auxiliar muito para essas questões de dores. E ela fez um adicional ainda, Renan, em questão do on-guard, né? A Juliana perguntou, aí mais o on-guard? Sim, é porque entra naquela questão que a Daniele falou, né? Que da questão se a pessoa toma imunossupressores, e o on-guard é um óleo feito para a questão da imunidade, né? Muitas vezes esse tipo de patologia está ligado também a questões imunológicas. Então, o on-guard serve também como um adicional para essa questão, ok? E vou puxar também mais uma pergunta aqui, da Adriana. Como é feita a diluição do óleo essencial? Então, Adriana, a diluição do óleo, ela varia muito de acordo com a pessoa, ou seja, se ela é bebê, se é criança, se é idoso, se tem pele sensível, se é problema crônico ou não. Então, nesse caso, a melhor maneira de você descobrir qual é a diluição correta para o seu objetivo é você falar com a pessoa que te cadastrou. A gente tem uma tabela de diluição, ela te explica certinho e explica qual que é a diluição correta para o seu caso, tá bom? Com você, Renan. Renan, só para Perfeito. poder complementar uma coisa em relação a essa parte que você estava falando da artrite e do tornozelo, né? Isso. É só para avisar que existem pessoas que têm encurtamentos, né? Encurtamentos de tendões, encurtamentos musculares. E aí, além de fazer isso, uma avaliação talvez de um pilates ou alguma atividade física que promovesse o alongamento dessa musculatura ia ser benéfico a longo prazo, tá? Porque alguns pacientes que eu conheço querem só usar o óleo,
mas não se propõe a deixar a fazer uma atividade de alongamento, e aí aquilo ali não melhora nunca. Porque eu sempre falo, óleo, não é milagre ainda, né? Então... Show, Daniele, muito obrigado. E realmente essa questão, né, dos tendões é muito importante também ter as atividades de suporte, né? Só o uso dos óleos essenciais eles vão remediar, amenizar, mas é super necessário ver a causa também com um especialista, entender a causa das dores, né, para ter essas atividades que vão auxiliar também no tratamento. Muito obrigado, Daniele. Algum óleo que ameniza psoríase? Bom, para psoríase tem o melaleuca, ele vai estar combatendo bastante, o próprio lavanda também. Então, é um blend com lavanda e melaleuca, é super benéfico. O copaíba também pode entrar nessa mistura e fazer uma diluição, né, desses 3 óleos com óleo de coco fracionado e está aplicando nas regiões. Existem 2 patologias de pele, 3 na realidade, né? Um tipo de urticária, a psoríase e o vitiligo, que eles estão diretamente relacionados à parte emocional, tá? Então, os pacientes que têm diretamente relacionados, comprovados cientificamente dentro da dermatologia, então, os pacientes que têm desculpa, tem mais uma também, a dermatite seborreica. Então, os pacientes que têm a psoríase, para a gente, falando em termos de óleo, puxando assim pelo lado que a Letícia falou, valeria a pena a pessoa fazer um tratamento talvez com olíbano, né, para poder acalmar a mente, e aí o próprio óleo conseguir fazer o trabalho dele local, entendeu? Porque se a pessoa estiver reverberando em preocupações, não vai ter tanto sucesso assim quanto esperado, entendeu? Sensacional, Daniele. Sensacional. O Heitor já me liberou. Show. Luciene, vai ficar gravado sim, tá bom? Você falou que não conseguiu guardar as informações. Fica tranquila que vai ser gravado sim, tá bom? A gente disponibiliza a gravação amanhã de manhã para todo mundo. No máximo até o final da tarde. Olíbano local e também cheirando, sim, o olíbano quando ele é aplicado no local, né, uso tópico diluído, e você pode fazer o uso aromático também do olíbano para trazer essa sensação que a Daniela inclusive mencionou, né, de melhorar o bem-estar, que será uma coisa que vai afetar muito também na questão da psoríase. E vale ressaltar, Débora, que o uso cheirando, ele não é diluído, tá bom? Só quando a gente utiliza na pele, que é diluído. Inalando, você utiliza ele puro. Pinga a gotinha na mão e inala, ok? Exato. Qual a porcentagem do óleo de coco para psoríase? Maria, depois pede para a pessoa que te cadastrou, por favor, mandar a tabela para você de diluição, que daí lá vai estar um pouco mais claro sobre a porcentagem para psoríase. Agora eu confesso que de imediato eu não tenho aqui essa informação. Dermatite atópica em criança. Qual a melhor opção? Para criança, dermatite atópica,
ela é uma inflamação na pele, né? Normalmente o lavanda, ele tem essa propriedade de estar auxiliando na inflamação, mas é muito importante, antes de fazer a diluição e aplicar na criança, consultar um médico especialista, né, para ver se é possível estar realizando o tratamento com óleo de lavanda. O que ajuda muito na dermatite atópica e na psoríase também é não tomar banho muito quente, tá? Porque o banho muito quente, ele resseca a pele, e aí aquela dermatite atópica que ela estava teoricamente adormecida, ela vem a aflorar. Então, se puder não dar banho muito quente e também evitar aquelas esponjas, né? Aquelas esponjas em criança, ajuda muito. Os cremes de hidratação, de uma forma geral, são muito bem-vindos, aqueles cremes de hidratação normais. E aí foi como você falou, dá uma olhadinha no médico, vai no médico para poder ele olhar se tem mais alguma coisa, né? Por debaixo dessa dermatite atópica, né? Exatamente. Obrigado, Daniele, por complementar. Vamos lá. Para inflamação de bexiga e útero, copaíba é para o corpo todo? Sim, o copaíba, quando ele é ingerido, ele é para o corpo todo. Você também pode fazer uma massagem na região, né, diluído com óleo de coco fracionado, numa região que esteja dolorida. Você pode fazer essa massagem, mas quando você ingere ele, ele tem essa propriedade de funcionar, né, no corpo todo. Sempre inalando não dilui os óleos essenciais, só se dilui no isotópico? Exatamente, Débora, só tem a necessidade de você diluir o óleo essencial quando ele é utilizado de maneira tópica, porque quando você for utilizar de maneira tópica, o óleo vegetal que é utilizado na diluição, ele vai ajudar, né, a aumentar a performance do uso do óleo essencial, né, da propriedade terapêutica do óleo essencial. A porcentagem de óleo que ela é absorvida pelo nosso organismo, ela vai aumentar bastante. Consequentemente, o efeito do óleo essencial ele vai aumentar bastante. E quando a gente inala, a principal característica, né, que vai afetar no uso aromático é o cheiro do óleo essencial. E às vezes na diluição, essa propriedade ela acaba se misturando com o cheiro, dependendo do óleo vegetal que você está utilizando. O aroma acaba se misturando e aí a propriedade ela não consegue ser tão intensa. Então, para o uso, quando você inala, é sempre recomendado ser o óleo puro. Juliana, hipotermia. Tem algum óleo que ajuda em criança? Lê, você consegue me ajudar nessa? Qual que é a pergunta, Renan? Hipotermia. Se tem... Criança? Isso. Hipotermia, a gente tem que ver a causa dessa hipotermia. Eu acho, a gente sabe, né, que, por exemplo, o peppermint ajuda na febre. Hipotermia, eu acho que eu, particularmente, Letícia, investigaria a causa dessa hipotermia. Dani, você quer contribuir? Hipotermia na criança, pelo menos aqui no Brasil, né? É uma causa rara, né? Não é comum a gente ter no Brasil hipotermia na região onde a gente mora. Talvez mais lá para o sul, mas as pessoas são muito, muito precavidas. E o que eu aconselho é, às vezes, a pessoa ter 2 termômetros em casa, que alguns deles dão uma dose diminuída, né, um valor diminuído, né, e os outros dão uma coisa normal. Sem ser isso, como é que se diz? Botar nas mãozinhas, né? Botar nas mãozinhas nas extremidades, nos pés e nas luvas e nas mãos, né? Que são as extremidades, e no gorrinho, tá certo? Para poder ir até um hospital e tentar entender
porquê dessa hipotermia. Existem algumas situações em que realmente, dependendo, principalmente quando a criança é pequena, entenda, quando a criança é pequena, existe, um termômetro interno dentro da cabeça da gente, que ele é responsável por manter vírgula, né? Por decidir que a nossa temperatura Homo sapiens na nossa idade é de 36 graus. Mas isso na criança ainda não está totalmente maturado, certo? Então, o acompanhamento do pediatra é importante para poder acompanhar justamente a maturação desse termostato que existe internamente no cérebro da criança. Esse termostato está se desenvolvendo a contento? Isso é o número 1. Número 2, existe alguma outra patologia associada, por exemplo, endócrina, e que não esteja sendo vista ou não está sendo diagnosticada? Isso também é importante. Mas como medidas de emergência mesmo, seria as extremidades, o aquecimento das extremidades, tá certo? E até um hospital. Se for um caso recorrente, realmente tomar o conhecimento do pediatra para que ele veja se tem que fazer alguma outra intervenção, seja pedido de exame, seja medicação, tá certo? Mas é bem raro mesmo. É bem raro mesmo. Para lavanda a gente faz, como ela falou, para diminuir a temperatura, mas para a hipotermia, o que mais poderia aumentar, talvez, né? Eu não digo a temperatura, mas aumentar o metabolismo é a canela. A canela tem como fitoterápico um poder muito bom de melhorar o metabolismo. Mas aí criança muito pequena, aí existem doses, diluições, uma série de outras entranhas que seria melhor realmente conversar com o pediatra. Agora, cabe a mãe tentar ver essa parte do desenvolvimento desse termostato interno, se for um caso de recidiva, tá certo? Ok, Letícia, mais alguma coisa? Sem mais, Dani, muito obrigada, viu? Pessoal, a gente sabe, né, que todo mundo tem aí muitas dúvidas, muitas questões para esclarecer, só que a gente já explodiu o horário aí. E aí a gente vai encerrar. Eu peço para que quem tem, né, as dúvidas, ou envie no grupo, ou envie para quem é referência, né, quem te apresentou os óleos essenciais, para que a gente consiga atender todo mundo. Realmente a gente não consegue estender um pouco mais, tá bom? Renan, fica à vontade. Bom, pessoal, muito grato pela presença de todos. Essa educação continuada foi sensacional. Dani, muito obrigado por compartilhar suas experiências conosco. Aprendi muito hoje. São informações realmente muito valiosas. E, bom, só tenho a agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo de vocês e pela participação de todos. Espero vocês aqui novamente semana que vem. E um forte abraço para todo mundo, uma ótima noite. E não esqueça, quem tem dúvida, manda no grupo, por favor, ou para a pessoa que é referência para você, não guarda dúvida. Pode mandar para a gente, que a gente está aqui 100% à disposição para responder. Realmente porque a noite, igual a Letícia falou, o horário está estendendo, e daí a gente não vai conseguir entregar com a qualidade que vocês merecem agora. Então, manda para a gente, por favor, no grupo, ou no direct, na mensagem privada, que a gente vai ter um prazer em ajudar vocês. Tá ótimo? Muito obrigado a todos, novamente, uma excelente noite, e vejo vocês aqui semana que vem. Tchau, tchau!